Ao contrário do que dizem as fontes que você consulta, de que a inflamação é a primeira resposta do sistema imunológico a infecções ou lesões, ela é, na verdade, apenas uma primeira resposta à infecção. A inflamação não traz benefício nenhum ao corpo no caso de lesão. E se você tiver glicina suficiente, ela não ocorrerá, e você se sentirá melhor e viverá melhor por isso. Cada elemento da modernidade em termos de dieta tem trabalhado contra a saúde porque tem agido para baixar os níveis naturalmente altos de glicina que deveríamos ter com uma dieta realmente saudável. Existe um macrófago M1 e um macrófago M2, e o M2 é quiescente. Ele vai circular e fagocitar como um pequeno exército de amebas. Ele vai limpar células mortas e detritos celulares, mas não vai desencadear essa secreção de venenos projetados para matar o que quer que tenha entrado em você. Isso só ocorre se ativado para M1. O M1 começa a liberar esses venenos. Se não houver um agente nocivo, eles causam inflamação e tentam limpar a infecção. Mas se não há infecção, por que fariam isso? Precisamos de mais glicina do que recebemos. Tiramos a carne do osso, jogamos os ossos no lixo, não na sopa. Assim, para uma dieta saudável e ideal, precisamos de um suplemento de glicina. Creio que todos precisam dela para a saúde e bem-estar geral. Joel, em 2008, você começou a suplementar 10 gramas de glicina por dia. Nos conte, então, a história por trás desse experimento. Uau! Bem, a história por trás é uma pesquisa que fiz com uma fundação privada chamada Fundação Ohrenreich, no norte de Nova York. Eles descobriram e publicaram em 1993 que se você alimentar ratos, eram ratos Fisher 344. Se você alimentar ratos com uma dieta que seja quase deficiente em metionina, um aminoácido essencial, o principal metilador do corpo. Se você alimentar ratos com uma dieta que não seja totalmente deficiente, apenas o suficiente para mantê-los vivos e deixá-los comer o quanto quiserem, apenas com o conteúdo da comida muito baixo. Na verdade, eles prosperaram. Eles não cresceram até o tamanho adulto normal. Permaneceram pequenos, mas viveram de 30% a 40% mais do que os ratos de controle. Eles chamaram isso de restrição de metionina, limitando a ingestão do aminoácido. Bem, isso foi reproduzido várias vezes. Outros laboratórios se interessaram por isso. Foi reproduzido por outros laboratórios. Foi reproduzido em camundongos. Então, tornou-se algo real, como dizem. Restrição de metionina como algo na pesquisa sobre o envelhecimento, e eu era consultor da fundação na época. Então, eles me pediram para pensar em como poderíamos simular ou, de alguma forma, produzir o efeito da restrição de metionina sem realmente restringir a dieta em metionina. Porque, veja bem, a restrição de metionina é uma dieta muito, muito difícil de fazer. Quando você retira todos os alimentos que contêm muita metionina, você fica com a coisa mais sem graça possível. Carnes, peixes, aves, quase tudo, cogumelos, qualquer coisa que dê algum sabor. Uma dieta com pouca metionina é muito difícil de seguir e também é bem pouco palatável. Então, uma das coisas que pensei originalmente foi um medicamento chamado espironolactona, um remédio para pressão arterial, que é bem tolerado e já existe há muito tempo. Por quê? Porque ela acaba sendo excretada por meio da metilação. Consumir grupos metil gasta metionina. A ideia central era como consumir essa metionina adequadamente ao estudar a literatura e olhar para o metabolismo da metionina. E a propósito, o metabolismo da metionina é algo que todo mundo que estuda bioquímica aprende. Existe o ciclo da metionina, recarregando a metionina, que ela é ativada para SEMI, que é a forma ativa da metionina. Ela metila coisas, o que quer que precise ser metilado. Torna-se S-adenosil-homocisteína, que se torna homocisteína. Isso tudo precisa ser remetilado. Como a metionina é essencial, o corpo humano a recicla e a regenera constantemente de várias formas possíveis. Então, o ciclo da metionina é o clássico. E praticamente todos os estudantes da área aprendem sobre esse funcionamento detalhadamente. Assim, a metionina é eliminada pela metilação de coisas. E acontece que, pelo trabalho de outros na época, anos 80, 90, e avançando a partir daí, descobriu-se o que parecia ser o mecanismo de eliminação do excesso de metionina.
pois é tratada pelo fígado como tóxica se houver demais, o que é chamado de glicina N-metiltransferase. Todas as enzimas de metilação são chamadas de metiltransferases. Elas transferem grupos metil. Bem, a glicina N-metiltransferase, por acaso, é a proteína mais abundante no fígado humano e é usada para eliminar o excesso de metionina. Então, o que acontece é que, logo após comer aquele cheeseburger que está carregado de metionina, em vez de aquele ciclo clássico da metionina entrar em ação, o que ocorre é que o fígado começa de fato a se livrar da metionina o mais rápido possível, usando essa glicina N-metiltransferase ativada e acelerada. Na verdade, eu publiquei os caminhos bioquímicos para o metabolismo da metionina, que eram diferentes dos que haviam sido publicados, pois toda vez que você vê caminhos bioquímicos publicados, eles sempre tentam mostrar tudo em uma página só. E mesmo se você for um especialista na área, são setas demais, linhas demais, como disseram sobre Mozart, notas demais. Era apenas um borrão. Então o que eu fiz foi dizer, bem, qual é o caminho? Como ele se parece quando você tem muita metionina entrando quando está comendo aquele cheeseburger ou absorvendo aquele cheeseburger no seu intestino? E como ele se parece quando você está em jejum ou algumas horas depois de uma refeição, quando você já absorveu e agora não tem mais metionina entrando? Bem, o ciclo da metionina é o que entra em ação quando você não tem mais metionina entrando, para que o fígado tenha um suprimento constante de metionina que possa usar para fazer todas as suas metilações para neurotransmissores, para o que quer que ele precise fazer. Claro, neurotransmissores ocorrem em outras células, não no fígado. Refiro-me às metilações de DNA e processos afins. Mas logo após o cheeseburger, com o grande influxo de metionina, todo o processo muda. Existem interruptores já bem descritos na literatura que ligam e desligam enzimas específicas. Bem, de qualquer forma, minha teoria ou hipótese na época que eu estava testando é, considerando que a glicina parece ser o substrato usado para a limpeza, vamos tentar suplementar com glicina, porque a glicina é inofensiva. É um aminoácido não essencial, costumamos comer gramas dela todos os dias, é um nutriente de volume, deve ficar tudo bem. E se aumentarmos o substrato, a glicina, para a glicina N-metiltransferase, talvez possamos obter os mesmos benefícios de extensão de vida que obtivemos com a restrição de metionina. Bem, você faz o teste, testa sua hipótese, e o que você obtém? Bem, conseguimos o resultado final que fazia sentido. Ou seja, os animais viveram mais. Eles não viveram tanto tempo a mais. Eles viveram talvez 10 a 20% a mais. A sobrevivência mediana e máxima se situava em algum lugar entre o nível de restrição de metionina e o nível da dieta de controle normal. Mas, de fato, havia algo mais acontecendo, porque embora tenha estendido a vida deles, os animais, eles ainda cresceram quase que normalmente, e não houve nenhuma diferença no nível de metionina presente no sangue deles. Então algo mais estava acontecendo que não era restrição de metionina, mas a suplementação de glicina estava indo na mesma direção, estava prolongando a vida deles. E esse tipo de pesquisa animal é realmente o melhor tipo de pesquisa animal para se fazer. Os técnicos têm esses ratos e camundongos como animais de estimação. Vivem em gaiolas, comem à vontade, são bem cuidados e sempre limpos, vivendo o tempo que viverem. Nada é feito, manipulado ou testado neles de fato, até a autópsia, após a morte, não importa o tempo que vivam. Então esse é o tipo de pesquisa animal que eu gosto de fazer. Há muito tempo na minha carreira tive que fazer outras pesquisas com animais e não gostava muito. Mas enfim, então isso é bom. E esse foi um resultado legal, mas algo mais estava acontecendo. Bem, enquanto isso, apenas lendo a literatura, encontrei um trabalho que foi feito nos anos 90 por um grupo na UNC, um cientista chamado Thurman. Qual era o primeiro nome dele mesmo agora? Esqueci o primeiro nome. É Thurman, Thurman, na UNC, e é toxicologista.
E ele escreveu vários artigos, o grupo dele publicou vários artigos. E então acho que ele morreu de ataque cardíaco em 2001. E o seu grupo meio que se dispersou aos quatro ventos. Mas eles publicaram um corpo de trabalho considerável, parte dele publicado póstumamente, que realmente explicava o mecanismo do que a glicina fazia em termos de inflamação. Parecia ter benefícios maravilhosos em todos os tipos de glóbulos brancos, macrófagos, linfócitos, e eles demonstraram uma série de coisas com essa pesquisa. Número 1, que ela agia através do que é chamado de receptor clássico de glicina, porque a glicina já era conhecida há muito tempo como um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, o cérebro. É por isso que ela promove um sono saudável, como dizem quando a vendem para você em uma loja de produtos naturais. E ela realmente promove. Muitos me dizem que pela primeira vez na vida dormiram realmente bem, entre outros depoimentos similares. Ela não te causa sono, não te deixa sonolento de forma alguma, mas se for a sua hora de dormir, ela vai te auxiliar a conseguir isso, de qualquer maneira. O grupo de Thurman também demonstrou que era o mesmíssimo receptor clássico de glicina que existe nos neurônios, e que também existe nos glóbulos brancos. Posteriormente, eles mostraram que também ocorre nas plaquetas. Algumas outras pessoas então mostraram que também ocorre em células endoteliais, e tudo isso, claro, tem implicações para alguns outros efeitos da glicina. A questão especificamente nos glóbulos brancos, especialmente nos macrófagos, que são as células que de fato provocam a inflamação. Elas são, na verdade, as células de primeira resposta do sistema imunológico. Isso parecia ter a ver com a capacidade da glicina de ser muito boa em qualquer tipo de condição inflamatória. Além disso, soube mais tarde que havia um grupo na Universidade de Michigan, um sujeito chamado Joel Weinberg, que tinha feito pesquisas sobre. Ele estava interessado em transplantes porque trabalhava para um grupo de transplantes. E você retira um rim, ele não sobrevive tão facilmente. É preciso muito esforço especial para mantê-lo vivo e bem para sobreviver à jornada do doador até o receptor. E então eles sofreriam necrose, que é tipo um produto final violento da inflamação, o tipo de coisa que causa choque tóxico. E era o tipo de coisa que se sabia que a glicina protegeria contra o choque tóxico e contra modelos de toxicidade em animais nos rins e no fígado. A glicina seria muito protetora. De qualquer forma, tudo isso me convenceu de que a glicina era totalmente segura para tomar 10 gramas por dia, porque pensei que era isso que você poderia. Seria preciso fazer isso para que se pudesse ver algum efeito. E ao me preparar para isso, uma das coisas que fiz foi decidir tomar 40 gramas por dia, porque alguns grupos clínicos, testaram a glicina em transtorno bipolar e esquizofrenia, e na verdade administraram até 60 gramas por dia. Então achei que tentaria 40 gramas por dia, e fiz isso por um mês e foi tranquilo. E medimos minha glicina. Ela subiu para 739 micromolar. Manteve-se bem estável ali no meu plasma. A glicina plasmática normal é normal. Lembre-se que normal significa o que a maioria das pessoas tem. Não significa necessariamente o ideal para a saúde, porque acredito que o que chamam de normal não é normal. O normal é de cerca de 150 a cerca de 400 micromolar. Essas são as unidades de concentração em que costumam ser medidas. Então, em todo caso, isso funcionou muito bem, e então decidi. Além do trabalho que eu estava fazendo com ratos e camundongos. Os camundongos vieram depois. Esse foi um projeto que eu estava fazendo com o Instituto Nacional do Envelhecimento, que é um dos institutos do NIH. Mas decidi, deixa eu tomar apenas 10 gramas por dia. E eu a formulei. Fiz uma gelatina, uma sobremesa de gelatina. Peguei uma gelatina comum sem sabor e comecei com gelatina porque uma porção comum de gelatina, uma porção de 4 onças, tem cerca de meio grama de glicina só por causa do colágeno. Então pensei, deixe-me começar com isso e depois usar a glicina como adoçante. Agora, a glicina tem um sabor naturalmente muito doce, mas tem um retrogosto meio ruim. E, se você misturá-la com outra coisa, como um suco de fruta, que já tenha o seu próprio açúcar, isso elimina o retrogosto.
Mas é claro que você não quer deixar doce demais. Então, se você começar com algo... Então fiz uma sobremesa de gelatina de cereja amarga, foi o que fiz, e eu costumava comer uma porção por dia. Comia 4 porções por dia quando fiz as 40 gramas. E depois fiz uma por dia, comia 10 gramas de glicina por dia. E tudo estava ótimo. Nada aconteceu. Não me senti melhor, não me senti pior. Eu me sentia ótimo. Eu me sentia normal. E então, alguns anos depois, foi na verdade em 2010, lembro-me porque minha filha estava se casando e estávamos reformando a casa, fazendo um quarto e um banheiro extras e coisas assim. E eu estava fazendo uma construção. Então, um dos meus hobbies, uma pequena construção, faça você mesmo, que ainda faço pela casa. O que aconteceu foi que eu precisei comprar algumas placas de gesso, apenas algumas placas de gesso para terminar um banheiro. Não o suficiente para uma entrega de caminhão, mas as placas têm 4 por 8 pés, não cabem num carro. Então, o que eu fazia era, eu ia ao Home Depot, subia em cima da pilha de placas de gesso, com minha régua de 4 pés e meu estilete, e medir pedaços maiores e cortá-los em pedaços menores que coubessem no carro. E minha esposa estava parada ali perto do carrinho me ajudando a carregar. E eu media e cortava o gesso, passava as peças para baixo e depois pulava da pilha e as colocava no carrinho. E então, devo ter me distraído e pisado errado e pumba, eu caí, direto sobre o meu cóccix, de uma pilha de 4 pés de placas de gesso em um chão de concreto. Então minha esposa ficou horrorizada. Ela já estava imaginando a ida ao pronto-socorro. Mas eu consegui me levantar e doeu, muito por cerca de meio minuto ou algo assim. Mas aí eu consegui, aguentar a dor não foi tão ruim. E terminei o que estávamos fazendo, fui para casa. Infelizmente, naquela noite nós tínhamos ingressos para um jantar dançante. Então eu pensei, bem, nós podemos ir ao baile, não preciso dançar, posso só jantar. Eu tenho que jantar de qualquer jeito. Achei que valia tentar. E então eu consegui dançar, e realmente não foi tão ruim. E na manhã seguinte me senti totalmente normal. Eu tinha um hematoma enorme na lombar, então havia prova do que tinha acontecido. Nada em termos de qualquer tipo de dor ou sensibilidade ou dificuldade, imobilidade, nada. E então isso foi, eu acho. Provavelmente em maio, e então algumas semanas depois, em junho. Tive outra experiência interessante porque meu cunhado conseguiu ingressos para o jogo, um jogo dos New York Yankees no Yankee Stadium. E eu sempre fui fã dos Yankees a vida toda, e eu nunca uso boné, mas agora eu passaria a usar boné ao jogar bola para poder olhar para cima se estivesse rastreando uma bola alta. Eu não estava usando boné, eu estava usando minha camiseta dos Yankees e meus shorts. Eu estava muito feliz por estar indo a um jogo de beisebol. Foi por volta de 10 de junho, na minha primeira visita ao novo Yankee Stadium. Estive no antigo muitas vezes. O novo é de 2009, e isso foi em 2010. Então, eu pensei, tudo bem, entrei lá, assisti ao jogo, e estava tudo às mil maravilhas. Especialmente com um estádio novo, não havia pilares, sem obstruções. Então pense-se bem, é por volta do dia 10 de junho. Não há uma nuvem no céu, sem obstruções, no estádio. E estou assistindo ao jogo, e por volta da quinta entrada começo a sentir um calorzinho nas coxas. E eu vejo. Olhei para baixo, e para meu horror, eu parecia uma lagosta cozida. Eu não fazia isso comigo mesmo desde que tinha uns 20 e poucos anos ou era adolescente. Mas eu estava 100% convencido, agora eu me superei. O que eu vou fazer? Bem, a princípio tudo o que posso fazer é ir sentar na sombra, e foi o que fiz. Mas eu sabia que pelos próximos 2 ou 3 dias seria terrivelmente doloroso me vestir, me despir, tomar banho, tudo isso. Já passei por isso antes. Eu já conhecia bem toda a história, mas notei que a vermelhidão simplesmente começou a sumir e desaparecer por completo. E então continuou sumindo e nada aconteceu. Bem, percebendo isso, ligando os pontos, percebi que a reação que eu esperava era uma inflamação na pele por danos UV. As células da sua pele têm proteções para reparar o DNA danificado pela radiação ultravioleta do sol.
Mas então, por que fica tudo vermelho e coisas do tipo? Por que não some simplesmente? Por que o dano acontece depois? Bem, eu tinha feito meu PhD na NYU, na verdade em ciência médica básica, e meu trabalho foi no departamento de dermatologia. Então eu sempre ia a reuniões sobre a pele e trabalhava em modelos de pele, e meus modelos experimentais eram com pele e tudo mais. E percebi inflamação na pele, inflamação por trauma físico, e percebi que este era meu experimento contínuo de 10 gramas por dia de glicina. Eu finalmente estava obtendo resultados. E o resultado foi que eventos que seriam 100% garantidos de produzir inflamação não produziram inflamação. E, no entanto, houve uma cicatrização completa, fácil e indolor. Certo. O que nos levou à conclusão de que, na verdade, não é bem assim. A inflamação não é uma resposta natural à lesão. É, na verdade, apenas uma resposta a uma infecção. E juntando tudo isso ao trabalho principalmente do grupo Thurman, que mostrou que, se você tiver uma quantidade suficiente de glicina, você consegue amenizar essa enorme resposta exagerada. Os glóbulos brancos, eles usavam neutrófilos em seu modelo específico com ratos, no seu modelo experimental, e eles mostram, eu me lembro muito claramente, esse pico tremendo, um pico realmente tremendo, se você introduzir o lipopolissacarídeo bacteriano. Um marcador químico de que há uma infecção por perto, um organismo infeccioso presente. As células então respondem e os macrófagos entram usando macrófagos alveolares, entram em modo de inflamação. Eles causarão inflamação. E você pode ver esse pico eletrônico da despolarização da membrana que ocorre na presença de lipopolissacarídeo. No entanto, você dava a eles glicina até cerca de 1 milimolar ou algo assim. E lembro que minha glicina chegava a cerca de meio milimolar, 500 micromolares, 700 micromolares. Você tinha uma resposta, tinha uma onda senoidal respeitável de despolarização, mas não tinha essa resposta exagerada. Então, eles tinham mostrado que a resposta normal que costumamos ter é exagerada. E em seus modelos experimentais, acho que eles estavam usando experimental ligadura do ducto biliar para mostrar inflamação no fígado. Houve outro grupo que estava fazendo isso, acho que na China, fez uma pesquisa excelente sobre isso, e ficou muito claro que a glicina impedia o tipo de inflamação que se vê normalmente em lesões, mas não impedia uma resposta saudável à infecção. Então, foi assim que concluí, e não tive motivos para duvidar disso desde então. A verdadeira descoberta aqui, o momento de clareza, o ponto crucial, por assim dizer, é que, ao contrário do que diz em qualquer fonte que você consulte, seja Wikipedia, WebMD ou qualquer livro didático, que a inflamação é a primeira resposta do sistema imunológico à infecção ou lesão. É, na verdade, apenas e tão somente uma primeira resposta à infecção, e que a inflamação não traz benefício algum, absolutamente nenhum ao corpo em caso de lesão. É um tanto confuso, sim, porque são, afinal, as mesmas células que fazem isso, os macrófagos ou os neutrófilos no sangue, ou macrófagos, que agora você encontra como se fosse uma verdadeira reserva do exército em cada órgão e em cada tecido que você analisa. Elas surgem, elas aparecem sempre que há uma lesão, e haverá sim algum inchaço. Elas vêm então para limpar toda a bagunça e para remover as células mortas e também os detritos celulares. Sempre que há morte celular, que é o que se tem, o que se observa em termos de lesão tecidual, as células, de fato, morrem. E quando eu digo lesão, apenas um pequeno à parte, um parêntese, muito disso, na verdade, é algo fisiológico. Há muitas coisas que acontecem normalmente de forma cíclica, diária, o tempo todo, desde a circulação do sangue até a ovulação, coisas que acontecem e produzem lesão ou microlesão, mas não produzem inflamação ou não deveriam produzir inflamação. E então é que essas células de resposta imediata, elas têm dois estados agora reconhecidos. Há o macrófago M1 e o macrófago M2. E o M2 é quiescente. Ele vai circular e fagocitar como um pequeno exército de amebas.
Ele vai limpar células mortas e detritos celulares, mas não vai desencadear essa resposta de uma secreção crescente de venenos, projetada para matar o que quer que tenha entrado em você antes que isso te mate. Isso não vai acontecer a menos que seja ativado para M1. M1 começa a atacar o lugar com todos esses venenos. Então minha analogia favorita, como estar dirigindo na rodovia e sofrer um acidente, e quem aparece? Bem, a polícia rodoviária aparece e eles chamam reforços, secretam prostaglandinas, eles chamam reforços. Células imunológicas chamam reforço. Você terá mais viaturas por perto, eles chamarão ambulâncias, chamarão guinchos, farão relatórios do acidente, redirecionarão o trânsito e farão o que for necessário para normalizar o local. E depois voltam para a base e o tempo todo estiveram portando armas carregadas, mas não as usam. O mesmo acontece com os macrófagos. Os macrófagos podem atacar o lugar, mas a menos que haja um agente nocivo presente no corpo microscopicamente, estamos falando de bactérias ou fungos ou algum tipo de micróbio infeccioso que entrou. Então eles farão o processo de inflamação e tentarão combater a infecção. Mas se não houver infecção, por que eles fariam isso? Teoricamente faz sentido, mas a conclusão, e quando você pensa sobre isso? Você se pergunta por que ninguém pensou ou por que eu não pensei? Por que temos inflamação quando temos apenas uma lesão? Qual o sentido? E acho que todos pensávamos. Sempre acontece. É assim mesmo. Isso é normal. E é normal porque simplesmente não temos glicina suficiente na verdade. E a deficiência de glicina As pessoas dizem, bem, como a deficiência de glicina pode ser uma condição natural? Bem, há todos os tipos de coisas que precisamos comer. O corpo humano não é capaz de produzir absolutamente tudo de que necessita, como os minerais. Por isso precisamos de vitaminas, com exceção da vitamina D que o organismo sintetiza através da luz solar. Há muitas coisas essenciais para o corpo ingerir, e é apenas um uso infeliz da linguagem. Que foi estabelecido que qualquer coisa que o corpo possa produzir de substâncias mais simples é considerada não essencial, porque você não precisa ingerir, seu corpo pode produzir. Bem, isso não significa que seu corpo produza o suficiente, então estamos descobrindo que há muitas coisas que são condicionalmente essenciais. Você pode precisar fazer a ingestão dependendo das condições. Por exemplo, o exemplo mais óbvio de todos é a vitamina D. Se você vive no extremo norte, e é por isso que acho que populações humanas sobreviveram no extremo norte por eras, é porque comem peixe e gordura de morsa e todas essas coisas, que tem muita vitamina D na gordura e no óleo de peixe, porque com certeza eles não recebem o suficiente do sol. E nas regiões temperadas onde você pode obter o suficiente do sol, dependendo da estação. Talvez tenha que ingerir um pouco de vitamina D. Você tem que comer um pouco, mas não muito. Todo mundo agora diz que você tem que ingerir muita vitamina D. Quase todo mundo é deficiente nela. Por quê? Bem, nas populações humanas naturais e não civilizadas, o que aconteceria no clima temperado no inverno? Você entra no seu iglu e basicamente hiberna ou semi-hiberna durante o inverno quando não há sol. Mas agora que nós ficamos acordados o tempo todo, e agora é pleno inverno, o que é hoje? O último dia de janeiro, ou o penúltimo dia de janeiro, nós deveríamos estar hibernando agora, mas não estamos. Estamos aqui, estamos todos ativos, conversando, dando entrevistas, fazendo o que quer que façamos, porque temos vitamina D em quantidade suficiente da dieta, e agora aprendemos que provavelmente a dieta humana normal e antiga pode simplesmente não fornecer o suficiente. Então, temos que suplementar para ter vitamina D suficiente, já que não há sol suficiente nesta época do ano. Isso tudo é compreensível, mas só trago isso como um exemplo de outro nutriente que é condicionalmente essencial. No entanto, as pessoas ainda pensam na glicina como um nutriente não essencial. Por que pensavam na vitamina D? Como assim? Estamos falando de deficiência de vitamina D já faz uns bons anos. Porque foi chamada de vitamina. Cometeram um erro e a chamaram de vitamina, embora seu corpo pudesse produzi-la do zero ou, na verdade, de unidades de 2 carbonos. E ainda assim,
porque foi infelizmente mal nomeada como vitamina, reconhecemos que você poderia ser deficiente nela. Mas porque a glicina foi mal nomeada, não essencial, bem, então é como todos os trabalhos essenciais que todos tiveram durante a pandemia. Desculpe, meu fone caiu agora há pouco. Pronto, recuperei. Sem problemas. Aproveitarei para compartilhar meus pensamentos sobre o que tem dito ultimamente. Para mim, a peça faltante é que nossas dietas passaram a ser apenas carne de músculo, se comêssemos Certo. o animal inteiro, e ingeríssemos colágeno, gelatina e caldo de ossos, obteríamos glicina, regularmente, e equilibraríamos a metionina naturalmente. Certo. O modo como coloco é dizer que, de qualquer cultura que você venha, qualquer parte do mundo, sua avó ou sua bisavó, não jogava os ossos no lixo, jogava os ossos na sopa porque todo mundo precisava disso. Agora estamos em uma época e uma era específica da civilização onde temos uma superabundância de comida. E então, pegamos a comida que gostamos de comer, que é mais fácil de comer. Tiramos os ossos, cortamos o músculo dos ossos, e é exatamente isso. Comemos o músculo que é muito rico em metionina e jogamos fora os ossos. Jogamos no lixo em vez da sopa. E temos mais de um efeito ruim com isso. Sofremos um golpe duplo pelo simples motivo de que a glicina que não estamos ingerindo é na verdade o que é necessário para eliminar o excesso de metionina. Então, quando comemos mais carne do músculo do que precisamos, para cada molécula de metionina que nosso fígado precisa descartar, ele consome 2 moléculas de glicina. Somos atingidos pela falta de glicina e pelo excesso de metionina. E o resultado disso? Isso acaba por esgotar nossa glicina necessária para as funções que a glicina exerce e a descoberta principal sobre ela, na qual foquei meus estudos e isso me fez perceber a real necessidade de suplementação, pois a glicina é o aminoácido mais abundante em todo o corpo. O organismo produz gramas diariamente, mas exige 10 a mais. A dieta comum supre apenas 2 ou 3. Mas ninguém morre de deficiência de glicina. Sabemos do raquitismo pela deficiência de vitamina D, mas ninguém nunca teve uma doença por deficiência de glicina. Parecemos ter glicina suficiente para produzir toda a proteína de que precisamos, até colágeno. Isso diminui com a idade, mas é provavelmente mais um fenômeno da idade do que uma deficiência de glicina. Bem, isso é porque a glicina não apenas tem várias funções bioquímicas. Inclusive, sendo um dos blocos de construção das proteínas, ela também é uma doadora de unidades de 1 e 2 carbonos para formar purinas e pirimidinas, os blocos de construção do DNA, os nucleotídeos e assim por diante, e também neurotransmissores e outras coisas. Mas ela tem essa função na inflamação. Não tem nada a ver realmente com bioquímica, exceto que a bioquímica a consome. Então, bioquimicamente, a maior parte da glicina em um corpo saudável serve como um reservatório que pode ser usado para todas as necessidades bioquímicas. Mas o que ela faz na inflamação não é bioquímica, é, na verdade, fisiologia celular. Porque o que a glicina faz é se ligar a esses receptores de glicina, que são, na verdade, canais controlados. São tubos que atravessam a membrana celular para conectar o interior da célula com o exterior da célula. Existem diferentes tipos de portas que permitem a entrada e saída de diferentes substâncias. E uma das principais é chamada de canal de cloreto, controlado por glicina, e permite a entrada de íons de cloreto. Veja, existe um equilíbrio. O equilíbrio químico dentro e fora da célula. O equilíbrio iônico significa que, de modo geral, o potássio é muito alto dentro da célula. Sódio muito baixo. Sódio muito alto fora da célula. Muito baixo dentro. Cloreto, alto fora da célula. Muito baixo dentro. O cloreto tem carga negativa. Íons de sódio e potássio têm carga positiva.
O potencial celular de repouso entre interior e exterior apresenta uma carga negativa interna, saldo negativo por dentro e positivo por fora, como um interruptor de luz de parede comum. E o interruptor da luz está desligado, o que significa que os dois polos do interruptor estão de fato em um potencial de 120 volts. Isso é, 110 volts, 120 volts, a voltagem que conhecemos, a voltagem comum. Quando você liga o interruptor e você fecha o interruptor, agora o potencial entre os dois polos é zero. Agora o interruptor está despolarizado, a luz acende. Então agora, se você é um macrófago ou um neutrófilo cuidando da sua vida e vê a assinatura química de uma E. coli ou algo que não pertence à parte interna do corpo, aos tecidos internos do corpo, isso induzirá uma despolarização e permitirá que o cálcio entre. E, uma vez que a despolarização acontece, você tem uma ativação para este estado, M1. Bem, no curso de um macrófago M2, desempenhando as suas funções como de costume, ele anda por aí fagocitando coisas. Age como uma ameba, andando por aí comendo células mortas, detritos celulares. Enquanto isso, é claro, com todo esse citoplasma se movendo em massa e tal, você tem um vazamento natural de íons. Então, naturalmente, um pouco de potássio vai vazar para fora, um pouco de sódio vai vazar para dentro. E existem constantemente bombas operando que realmente consomem energia, ATP, como uma bomba de porão em um barco. O barco está no mar, sempre há uma bomba funcionando para bombear a água para fora, porque um pouco de água sempre espirra para dentro. O mesmo acontece com um macrófago em alto mar na corrente sanguínea humana. Um pouco de sódio vai espirrar para dentro, um pouco de potássio vai espirrar para fora. E o que isso vai fazer é baixar aquela voltagem de 70 milivolts, não 120 volts. 0,07 volts ou algo assim, esse é o potencial de repouso, vai se deteriorar. E se essa deterioração não for compensada bombeando os íons certos para dentro ou para fora, o que uma célula deve fazer? Bem, os canais de cloreto são seletivos para o cloreto. Eles permitem que os íons de cloreto, que têm carga negativa, entrem. Então, quando esses canais estão abertos, os íons de cloreto entram, hiperpolarizando a célula porque ela normalmente é negativa por dentro e positiva por fora. Isso aumenta esse potencial e evita que a célula se despolarize. E quanto mais glicina você tiver, mais aberto fica o canal de cloreto controlado por glicina. Portanto, a molécula de glicina não está participando de nenhuma reação bioquimicamente. É uma mão na válvula, que está operando as válvulas que permitem que os íons de cloreto entrem na célula ou não, o suficiente. E esse é realmente o equilíbrio do que acontece. E quando você aumenta o suficiente, quando há glicina suficiente por perto, você não tem a inflamação desencadeada de forma inadequada ou excessiva. E essa é basicamente a história toda. No final das contas, é tão simples quanto isso, na minha opinião. Ok, então temos dois cenários, um sendo a infecção e a inflamação ali, normal até certo ponto. Uma lesão, como quando você caiu da escada enquanto fazia o gesso e teve um trauma contuso. De acordo com essa teoria, não deveríamos ter inflamação. Certo. E não tem, quando você consome 10 gramas de glicina. Então sabemos que existe essa diferença fisiológica, mas sabemos se ficamos melhor sem essa inflamação? Bem, o que a inflamação faz não tem nada a ver com a cura. Classicamente, ela tem sido vista como, bem, é isso que acontece inicialmente, e inicia uma resposta de cura. Bem, isso não é verdade. Você não precisa dela para iniciar a cura. E tudo o que ela faz é causar danos porque coisas como o peróxido de hidrogênio. Você pode comprar um frasco de água oxigenada se sofrer um corte. Diz lá, não ingerir. Bem, internamente, quando você tem uma inflamação, seu sistema imunológico está, na verdade, secretando coisas como água oxigenada. São venenos, eles só causam danos. Que bem a inflamação faz? Agora ouvi uma hipótese que tem circulado por aí. Não sei se ela ainda é aceita por muita gente, de que o objetivo da inflamação é que ela produz imobilidade na articulação, age como uma tala natural, mantendo-a imóvel para que cicatrize, mas, por experiência, não cura mais rápido. Na verdade, com licença, as coisas curam mais rápido.
com glicina suficiente e sem inflamação, vinda de trauma, queimadura solar ou algo assim. Então parte disso é autoexperimentação, mas eu também não vi ninguém, nada na literatura, que mostre que algum nível de inflamação seja benéfico. Quando se trata de doenças, eles até falam de câncer, e que você precisa de macrófagos M1 e não de macrófagos M2. Mais uma vez, esse é realmente o nível de infecção ou doença. Mas, no estado normal das coisas, isso realmente não parece importar, não parece produzir. Nenhum benefício útil, na verdade. A inflamação simplesmente não produz. Certo, eu só queria mesmo ter certeza de que estamos analisando isso de todos os ângulos, porque o que você disse até agora é de fato verdade, de acordo com a sua experiência. Mas a medicina diz que a inflamação aguda é benéfica, e o problema surge quando ela se torna crônica e descontrolada, seja em infecções ou traumas. Certo. Então eu só quero ter certeza de que estamos esclarecendo isso com este paradigma. E o resultado que estamos obtendo, ou parecemos estar obtendo, que na verdade é um resultado melhor. Certo. Então, enfim, eu contesto isso. O que costumávamos chamar de dogma predominante nos velhos tempos, no início da minha carreira como cientista, e ainda é o dogma predominante, é que de alguma forma a inflamação é benéfica e... porque acontece normalmente e normalmente você se cura dela. Agora, outra questão interessante no CAIN nível celular é também o que limita a inflamação. O que impede que a coisa saia do controle e simplesmente o corpo inteiro entre em choque séptico. Porque o que acontece quando a inflamação realmente ocorre e você tem piroptose, como é chamada, ou alguns outros termos relacionados de morte celular, que são bastante explosivos, eles meio que levam à formação de um arsenal de substâncias químicas tóxicas dentro da célula. E então a célula meio que explode e descarrega esses compostos tóxicos por toda parte e causa muitos danos, pelo menos localmente, e então se espalha. E o que é que realmente limita isso? E o que é interessante, o que eu acredito que limite isso, ainda não foi provado categoricamente. Nem todos os pontos foram conectados. É que sabemos que as células também, naturalmente, não apenas elas, gastam energia metabólica, bombeando sódio para fora e potássio para dentro. Elas realmente gastam energia metabólica bombeando glicina para dentro. De modo que, em geral, a concentração intracelular de glicina é muito maior do que fora da célula. Isso fornece um mecanismo natural autolimitante, pois quando você tem um certo número de células que explodiram, basicamente, e descarregaram todo o seu conteúdo interno, agora você elevou o teor de glicina da área imediata, de tal forma que a inflamação é suprimida e isso se torna um mecanismo autolimitante muito bom. Então nós sabemos disso, sabemos que o que acontece é que a glicina é mais alta dentro da célula, e isso também explica coisas como o que aconteceu durante a Covid. Se você olhar para o que aconteceu durante a pandemia, quais eram as comorbidades produziram a morte em pessoas que pegaram Covid comparado a pessoas que sobreviveriam, e eram coisas como idade avançada, obesidade, diabetes, câncer, coisas assim. Essas comorbidades contribuíram para que as pessoas morressem de Covid. E como se morria de Covid? Você tinha essa tempestade de citocinas, essa inflamação incontrolável nos pulmões, mediada pelos macrófagos alveolares. Os mesmos que o grupo Thurman estudou em ratos nos anos 90. Pois é. Essas foram as pessoas que morreram. Se você olhar para a idade avançada, por exemplo, os níveis de glicina diminuem com a idade, a síntese de glicina diminui com a idade, a produção de glicina diminui com a obesidade. A síntese de glicina diminui. Portanto, essas comorbidades são exatamente as comorbidades que produzem uma deficiência de glicina realmente baixa, não apenas uma deficiência de glicina comum, com a qual todos convivem, mas uma deficiência de glicina realmente séria, a ponto de, quando chega a inflamação, a glicina, mesmo intracelularmente,
não é suficiente para fornecer aquele freio autolimitante no processo inflamatório. E a morte ocorre por choque tóxico ou algo parecido. Uma vez que você chega ao choque tóxico, mesmo na UTI, a taxa de sobrevivência é de apenas cerca de 20%, usando meios normais de tratamento. Isso é outra coisa que explica. É interessante quando você faz essa jornada como cientista e cria uma hipótese, você atesta e diz, bem, parece que isso está confirmado. E então, conforme chegam notícias de diferentes pesquisadores, da sua própria experiência, da experiência de outras pessoas, tudo parece simplesmente se encaixar. Faz cada vez mais sentido de uma forma muito global. É como fazer um quebra-cabeça. E você encontra aquela peça, que de alguma forma você coloca no lugar certo, e de repente todas as outras peças do quebra-cabeça parecem se encaixar. Então é mais ou menos assim. Essa é a jornada que eu tenho percorrido. Então, quando se trata de trauma contuso, garantir que sua glicina esteja alta vai impedir essa conversão de M2 para M1, que é o que queremos. Quando se trata de infecção, existe algum mecanismo diferente ali? Por que os M2 ainda estão se convertendo em M1 nesse caso? É mais ou menos como expliquei com a pesquisa que o grupo de Thurman fez, onde eles mostram esses gráficos elétricos muito bons do potencial de ação, aquela despolarização que acontece na presença daquele modelo padrão de lipopolissacarídeo bacteriano, que é uma forma padrão de dizer a um macrófago que há uma bactéria aqui que não deveria estar, e é um método padrão usado agora em laboratório para provocar uma transformação para M1, se preferir, uma ativação. E eles mostram que quando você tem muita glicina, ela ainda não impede que a despolarização aconteça. Ela apenas não tem essa despolarização tão exagerada como se esperaria. Então, nesse caso, você está dizendo que seria o suficiente no caso de uma infecção que a glicina não impediria o M2 de se tornar um M1, mas para um trauma contuso impediria? Exato. Parece ser isso. Deve haver um limite biológico de glicina, mas não sei qual. Infelizmente, não possuo laboratório para medir esse valor exato. Eu não sei qual é o limite. Provavelmente é algo em torno de 500 ou 600 micromolares. Baseado apenas no que tem saído na literatura, em quais eram os meus níveis quando eu tomava cerca de 40 gramas por dia. Porque normalmente o que eles dizem é que o normal é algo em torno de 400. E eles fizeram testes também em pessoas. Eles conseguiam elevar os níveis com a ingestão de glicina para até cerca de 1 milimolar. E eles ainda estariam, e tudo estava bem. O que é interessante, é claro, ao decidir formular um produto que as pessoas pudessem comprar, porque pensei, bem, esta é uma ótima teoria que tenho aqui e tenho muitas evidências, mas vou acabar brigando com acadêmicos pelo resto da minha vida. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca saberá a respeito disso. Por isso mesmo foi que decidi fazer um produto e vendê-lo, porque eu vi que era realmente totalmente inofensivo. E já era vendido como suplemento, mas sem nenhuma indicação de uso específica. Mas eu também sabia que não era tóxico. É interessante ver a toxicologia para saber quão segura a glicina realmente é, ou não, no fim das contas. A melhor literatura está, na verdade, na de cirurgia de próstata, na de cirurgia urológica, porque para hipertrofia prostática benigna, há um procedimento padrão chamado RTUP. Chamam de tipo um serviço de desentupimento, onde parece um procedimento bem bruto, e é. Eles entram como um desentupidor e cortam a uretra e a próstata ao redor. É feito há 100 anos. Ainda fazem porque é bem tolerado e funciona muito bem. Eles fazem isso e o paciente se recupera de forma fácil e rápida. Mas se olhar a literatura,
Normalmente eles usam para uma solução de irrigação 2% de glicina. Por quê? Bem, você não quer usar sal em ferida aberta. Não é bom para irrigação. Então queriam algo que não fosse um sal, mas ainda assim precisa ter a força iônica correta, exatamente como o plasma sanguíneo. Por isso, eles utilizam glicina, utilizam 2% de glicina. Outras pessoas, entretanto, não gostam disso por causa da chamada síndrome transuretral, que pode acontecer se houver uma absorção em excesso. Há efeitos transitórios, como dor de cabeça, mesmo em doses altas. Pode haver cegueira passageira por poucas horas, mas todos ficam bem. E se você observar os níveis em casos onde documentaram a que ponto a glicina chega nesta cirurgia de RTUP, eles constatarão que ela sobe até 100 vezes o normal. Não chega a 100 micromolares, mas sim a 10 milimolares. E ninguém morre disso, ninguém sofre qualquer dano permanente por causa dela. Minha hipótese sobre o que ocorre nessa ressecção transuretral ou cirurgia de prostatectomia radical é que é muito bem tolerada porque agora você tem níveis tão altos de glicina que não terá inflamação ou dor resultante disso por vários dias. É bem tolerado e ainda realizado. A cirurgia data de 1925. Então, é aí que você encontrará, se quiser mesmo saber quanta glicina é tóxica, é exatamente aí que você vai descobrir. E de fato você descobre. Não acredito que você consiga absorver o suficiente se você comer ou beber, a ponto de se tornar tóxico. Mas, nesse cenário cirúrgico, é onde eles fazem a irrigação, onde estão, de fato, bombeando, basicamente diretamente para a circulação venosa. E assim os níveis podem realmente ficar astronômicos, mas mesmo assim, ainda não causa nenhum mal a ninguém. Essa foi uma das coisas que me fez perceber que isso é realmente muito seguro. Eu não acho que seja possível comer o suficiente para causar qualquer toxicidade séria. Certo. Então é Sim, seguro. Mas para alguém que é certo. totalmente novo nisso, se for suplementar ou começar a incluir, por exemplo, caldo de ossos, colágeno e for realmente aumentar a dose, é melhor ir devagar ou não importa? Sugiro apenas que tente. Eu usei e jamais tive efeitos colaterais. Pelo que vejo nos clientes, a grande maioria não apresenta qualquer problema. Eu diria que atinge apenas uma pequena minoria. Algumas pessoas podem apresentar diarreia ou certo desconforto gástrico, mas é algo passageiro. Outros relatam sentir tontura. Lembro-me bem de um senhor que dizia: "Gosto tanto que coloco até no meu café." Ele era uma pessoa interessante, um italiano autêntico, conhecedor nato de um bom cappuccino. Ele adorava o sabor que dava ao café, mas ele dizia: "Quando eu tomo 2 xícaras, acabo ficando tonto." E eu perguntei: "Bem, você engole ou você o movimenta pela boca?" Ele disse: "Ah, não, eu o bochecho na boca, sabe, para sentir bem o sabor." E eu disse: "Bem, então provavelmente está sendo absorvido pelas membranas mucosas da sua boca, ou seja, uma absorção bucal, assim como a absorção sublingual que utilizamos para diferentes tipos de substâncias e medicamentos. Então ele provavelmente está absorvendo a substância na hora." Para qualquer pessoa, a absorção pelo intestino é direta, pois não requer digestão complexa. Se alguém tiver algum problema com isso, será algo passageiro. Qualquer desconforto sentido logo irá desaparecer. Isso não vai te causar mal algum, mas para as pessoas que realmente têm problemas com isso, às vezes eu digo que você pode dividir a dose. Eu não gosto de chamar de dose, eu prefiro chamar de porção, porque isso é apenas comida, não é um medicamento. Você pode dividir. E se não funcionar, eu digo, por que não toma de gelatina ou peptídeos de colágeno ou outra fonte? Só precisa de 4 vezes a quantidade equivalente em peso seco. Se tiver gelatina em pó, se usar, 1 onça de gelatina em pó é cerca de, digamos, 28 gramas de proteína. São cerca de 7 gramas. Então quase 1 onça disso equivale ao que coloco em um sachê do meu Sweetamine, meu suplemento de glicina. Isso. Se você for ao mercado e comprar
uma caixa de gelatina Kenox ou gelatina sem sabor comum de qualquer marca costuma vir em uma caixinha. E cada caixa tem 4 envelopes e cada envelope faz 4 porções normais de sobremesa de gelatina. Se comer a caixa toda, é mais ou menos a glicina que teria em uma porção diária do Sweetamine que eu vendo. Então, isso é para calcular quanto tem. Mas não precisa comer como gelatina pronta. Pode só dissolver em água, em temperatura ambiente e beber. Porque gelatina geralmente não tem gosto. E há muitos lugares onde se pode comprar. No mercado online. Tem um site chamado Great Lakes Gelatin. Não tenho ações lá, mas parecem ser um lugar muito bom e conceituado, de alta qualidade. Acho que é orgânico, alimentado com ração à base de grãos. Gado que produz gelatina. E é para lá que eu mando as pessoas. Se você não gosta do aminoácido livre ou ele não te cai bem. Se tiver reação a ele, então. Com certeza, o colágeno é tão bom quanto só requer digestão, o que significa que não é absorvido tão rápido, então não causa esses efeitos colaterais da absorção rápida. O que você acha de suplementar para crianças? E as doses para elas? Sabemos que 8 a 10 gramas é o que se busca por dia Certo. para um adulto. Bem, eu não sei, eu apenas simplificaria, faria como proporção do peso corporal. Então, se tiver uma criança de 60 libras, daria meio pacote por dia, ou para o seu cão ou gato. A verdade é que existe uma razão para os cães desejarem ossos. É onde a glicina está. E eles adoram. Tem um gosto adocicado e você só polvilha por cima. Se tiver um cachorrinho de colo de 10 libras, não dê um sachê de Sweetamine. Você tem que dar. Talvez 1/10 ou 1/20 disso é só o que precisa. E isso vai evitar que tenham inflamação excessiva. Eu me lembro que eu costumava assistir bastante, com muita frequência, ao programa Shark Tank. Não sei, você por acaso está familiarizado com o Shark Tank? Conheço. Sim, está certo. Então, vi no programa Shark Tank um veterinário, acompanhado da filha, que também seguia a profissão, e ele criou uma comida especial para cães e gatos. Ele ofereceu para todos os investidores provarem, pois era perfeitamente segura para o consumo humano. E eles realmente admitiram que o sabor era muito bom. Mas foi feita para ser comida animal. E ele disse, os animais vivem mais. Em vez de 10 ou 12 anos, os animais vivem 20 anos. E não tem câncer e nem isso ou aquilo. E realmente os ajuda a viver muito mais e são muito mais saudáveis. Ele exaltou muito essa comida saudável. Lembro que Mark Cuban se opôs e detonou o sujeito chamando-o de charlatão. Pensei, deixe-me investigar. A ração chamava-se cornucópia. Lembro bem. Então vou procurar essa cornucópia e ver o que diz o rótulo e o que tem nela. E tinha caldo de ossos, tinha gelatina de alguns tipos diferentes. Tinha muitas fontes boas de gelatina nela. E então, eu disse, bem, talvez... De novo, foi a alegação dele de que tornava os animais mais saudáveis e longevos. Mas fazia sentido para mim, ao menos deu um pouco de credibilidade a ele que tinha muita glicina na comida ali. Essa é uma linha de evidência bem casual e anedótica, mas é uma daquelas coisas. Tudo se soma. Você começa a ouvir algo que chega e diz que você está no caminho errado, então é sábio não ignorar. Mas isso é só uma das coisas onde tudo estava. Mostrando que estamos no caminho certo. E agora eu estou tomando e vendendo há 17 anos. Nós tocamos nisso antes. Sim. Mas é tão óbvio para mim enquanto conversamos que quero falar disso de novo. Princípios básicos. O que fazemos com nossa dieta é comer toda a carne do músculo. E jogar fora toda a glicina ao descartar o resto do animal. Para mim, o problema é bem claro. Faz sentido. E tomar suplemento de glicina ou reintroduzir esses alimentos. Para mim é óbvio. Tudo se alinha aos princípios básicos profundamente. E mencionei várias formas de sofrer um golpe duplo
ao comer a carne do músculo e jogar os ossos fora, comendo demais, engordando, produzindo menos glicina internamente. Essa é a terceira. A quarta é que conforme progredimos em nossa tecnologia agrícola, tecnologia de pecuária, comemos carnes, todas vindas de confinamentos, elas são alimentadas com milho e soja e tudo mais, e ficam com essa carne maravilhosa e marmorizada. Bem, a carne do músculo deveria ser marmorizada com colágeno, não tanto com gordura. E isso a torna menos macia, mas também torna a carne menos pobre em glicina. Então, mesmo que não fizesse nada além de comer a carne do músculo, não é tão boa quanto costumava ser em termos de teor de glicina ou aminoácidos. Então, em tudo, cada elemento da modernidade, em termos de dieta, trabalhou contra a saúde porque trabalhou para baixar os níveis naturalmente altos de glicina que deveríamos ter com uma dieta saudável. Você tem toda a razão. Seria suspeito. Essa é outra peça do quebra-cabeça, dizer sim, mas se a natureza pretendia que comêssemos tanto desse nutriente, por que de repente estamos descobrindo isso agora? E faz todo sentido, é claro. Certo, para repassar. O M1, M2 de novo. Certo? Nós sabemos que em trauma contuso, o M2 não está passando para M1 com os macrófagos. Falamos sobre o fato de que ainda acontece com a glicina em caso de infecção. Certo. Quão diferente. Essa resposta no último caso com a glicina, se houver? Presumivelmente, seria de uma duração bem mais curta. Seria apenas o tempo que fosse necessário para se conseguir eliminar a infecção. Estou apenas tentando pensar neste momento em casos de infecção. Foi demonstrado que a glicina, certamente em estudos com animais, e nem sei se fizeram com humanos, mas está bem estabelecido. Em estudos com animais, isso foi na verdade nos anos 90 com o grupo Thurman, que ela previne o choque séptico. Então, certamente é um caso onde a infecção, onde a reação é excessivamente por demais ativa. E ao prevenir isso, você realmente salva a vida. Agora, como eu já disse, isso tem sido feito extensivamente em pesquisas com animais. Infelizmente não sei se foi tentado, não vi na literatura que alguém tenha tentado a terapia com glicina para choque séptico. Ainda assim, isso é algo bem óbvio, se você parar para pensar, tentar algo tão simples, seguro e natural, já que funcionou tão bem em animais. Eu diria que a reação deve ser diferente. Certamente é adequada se tiver glicina suficiente, e ela é adequada porque nada realmente mostra que quem toma glicina tem mais, ou infecções longas. Nunca ouvi falar disso. Se tivesse uma reação materialmente diferente no nível celular, que fosse realmente relevante, então acho que veríamos isso no corpo todo. Então, não sei. Certamente não tenho conhecimento disso. Certo, então só para ficar claro, você nunca viu um caso ou casos onde tomar glicina prolongou uma infecção e amansou isso, de um jeito que o corpo na verdade não consegue se curar normalmente? Não, eu já vi isso ajudar. De novo, antes de mais nada, eu não sou um clínico. Então, dou conselhos dietéticos, não dou conselhos médicos. Durante o período da pandemia, eu tive um amigo. E o pai dele pegou Covid. A família inteira pegou Covid, mas o pai dele ficou muito doente e o levaram para o hospital em Poughkeepsie, Nova York, e o colocaram num respirador e ele não estava melhorando muito, e eles iam apenas não tratá-lo com nada. E ele implorou a eles, por favor, por favor, por favor, por favor. Ele ficou
12 dias no respirador e finalmente conseguiram estabilizar a condição dele. Eles provavelmente deram prednisona a ele. Mais tarde na pandemia, finalmente perceberam. Tudo era inflamação. Vamos dar-lhe um esteroide anti-inflamatório. E esse é o tratamento padrão para pneumonia por Covid agora. E então deram isso a ele, e ele estava muito, muito fraco. Então eles disseram, bom, não há nada que possamos fazer exceto mandá-lo para casa. Então o mandaram para casa, e meu amigo, o filho dele, me ligou porque eu tinha falado com ele sobre o Sweetamine, meu produto. Ele me perguntou, será que o seu produto vai conseguir ajudar ele? O que é que você pode fazer para ajudar, já que deram alta para ele do hospital, e agora ele está aqui. Ele literalmente não consegue de jeito nenhum sair da cama. Ele não tem força nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele simplesmente não consegue sair da cama. Então eu disse, bom, faça um chá e coloque um pouco do meu Sweetamine nele. E eu deixei a caixa lá tarde da noite e minha esposa disse, não entre na casa. Eram os dias da pandemia, não entre na casa. Você não quer pegar Covid. Eu não tinha pego até aquele momento ainda. E nem ela. E então, deixamos algumas caixas de Sweetamine para ele na porta. E ele me ligou alguns dias depois e disse, foi um milagre. Ele diz, você veio como um anjo na noite. Ele disse, eu coloquei no chá dele, coloquei um sachê no chá dele, e na manhã seguinte ele levantou e seguiu com a vida. E então, eu acho que em termos de Covid longa, e eu tive outros amigos também que estavam tomando Sweetamine, e quando a pandemia chegou, mesmo que tenham pegado, não chegou aos pulmões. Na verdade, eu tive uma amiga que estava no final dos 60 anos. Ela tinha 67 na época, uma contemporânea minha. Eu tenho 75 agora, então ela é um pouco mais jovem. Mas ela tinha, menos de um ano antes, ela tinha tido bolsas de ar nos pulmões. Ela tinha feito cirurgia pulmonar no ano anterior. E agora ela pegou Covid e ficou bem. Eu peguei Covid e parecia ser uma gripe intestinal daquelas bem feias. Aconteceu aquela coisa com o paladar e o olfato e todas aquelas coisas e o mal-estar. Então, eu não sei, acho que foi um caso moderado, eu diria. Eu não fiquei de cama, mas me senti realmente um lixo e eu precisava dormir umas 12 horas por dia e coisas do tipo. Mas foi, sem tosses, sem espirros, sem chiados. Não ativou meus macrófagos alveolares de jeito nenhum. Eu tinha glicina suficiente no organismo, sendo 8 gramas vindas do meu próprio produto. Somando com mais 2 gramas da minha dieta normal, eram 10 gramas no total. Mas, de qualquer forma, eu tinha glicina em quantidade suficiente no meu organismo, de modo que nem sequer fosse, de maneira alguma, uma infecção respiratória. Exceto que eu possa ter pegado por essa via, sim, mas não produziu de fato nenhum sintoma respiratório de modo algum. Eu tive febre, tive diarreia, fiquei sem sentir cheiro de absolutamente nada por algumas semanas, e o paladar estava, bem bagunçado, todos os sinais clássicos habituais, e claro, o teste positivo lá no laboratório de sangue. Mas nada, absolutamente nada, no sentido de uma infecção respiratória, simplesmente não foi o caso. Além da Covid, há outras histórias de pessoas que tomaram glicina e tiveram mudanças dramáticas que se destacam para você em diversas condições crônicas de saúde? Não, na verdade não. Eu tive um amigo que tinha doença de Lyme crônica recorrente, por exemplo, e ele estava tomando, mas ele ainda tinha essas crises e assim por diante. Então não tenho certeza se realmente fez alguma diferença. Certamente não prejudicou. Eu tenho outro amigo que tem gota. E isso tornava as crises de gota muito, muito mais leves. Mas isso não é infeccioso. Mas em termos de qualquer tipo de condição imunológica, como uma hipersensibilidade ou autoimunidade. Então eu fiz outro pequeno autoexperimento com era venenosa. Eu era muito agudamente sensível à era venenosa. Você pega uma folha de era venenosa e mal deixa tocar minha pele, e isso iria. Em alguns dias você veria todas aquelas bolinhas e coçaria como louco e ficaria feio e assim por diante, e se espalharia e tudo mais. E então eu pensei, me parece que desde que comecei a tomar glicina, eu não sou mais tão sensível à era venenosa. Então, geralmente aparecem alguns ramos no quintal que eu tenho que limpar todo ano e que eu faço, tipo cirurgicamente com luvas de borracha e tal, luvas de plástico. Eu peguei um ramo de era venenosa com uma luva de plástico e peguei as costas da minha mão esquerda e eu esfreguei na minha mão apenas.
Algumas vezes, para ter certeza de que peguei bastante e era venenosa ali, descartei e tal. Eu não fiz nenhum tipo de limpeza com solvente nem nada. Eu apenas fiz a lavagem normal das mãos e tudo mais. Dito e feito, alguns dias depois eu tive o de sempre. Bolinhas horríveis e feias e tal, e coçou quando apareceu pela primeira vez um pouquinho, mas depois simplesmente parou de coçar. E durou o tempo que costuma durar. As bolinhas não sumiram por vários dias. Mas parou de coçar, sem grandes problemas infecciosos. Mas tive um resultado dramático em 2015 ao contrair herpes zoster. Então, eu tinha 64 anos de idade, tive catapora quando criança. Peguei herpes zoster, clássico. Um amigo meu, neurologista, confirmou prontamente o diagnóstico. Eu disse que achava ser herpes zoster. Ele olhou e afirmou: sim, é um caso clássico. Com certeza é herpes zoster. O jeito que eu descobri foi: eu levantei de manhã e fiz minha rotina matinal, e eu estava no banho, e estava me ensaboando no banho, e senti, com as pontas dos dedos da minha mão direita, eu senti essas bolinhas na parte inferior das minhas costas, no lado direito, e então olhei no espelho atrás de mim e tal, e assim, dito e feito, era como um caso de livro de herpes zoster, unilateral, erupção característica, na lombar. Surpreendentemente, a erupção não doeu. Costumam descrevê-la como dor excruciante, levando muitos a se vacinarem por medo disso. Eu nunca tomaria uma vacina para algo assim. Aquilo foi realmente um incômodo menor. Eu tive. Durou a maior parte do verão. E eu tive um pouco de mal-estar acompanhando, mas não doeu. E dizem que sua pele fica em chamas e coisas do tipo, e não doeu. Eu tive um depoimento recentemente de um sujeito que tivera herpes zoster. Ele fizera radioterapia para câncer de próstata alguns anos antes. Presumivelmente isso o sensibilizou, pois o caso de herpes zoster causou dor excruciante no quadril dele. Imagino ser pela proximidade nervosa com a próstata ali embaixo. Então ele disse, a dor era excruciante. Absolutamente nada ajudou. Até que ele experimentou o Sweetamine, porque ele tinha comprado de mim, anos antes ouviu falar no rádio. E ele disse que funcionou. Isso, na verdade, fez a dor diminuir na maior parte. Então era apenas uma questão da glicina. Então, agora isso geralmente se aplica a coceiras? Eu digo que não. Se você me perguntar qual é o meu problema de saúde mais irritante nos meus últimos anos. Nos meus 70 anos tem sido nos últimos anos. É quando o ar está seco, minha pele coça, e eu tenho que passar uma loção que tem um pouco de pramoxina nela, um anestésico local nela. Então não é coceira per se. Mas é qualquer que seja essa reação secundária, provavelmente inflamatória, seja herpes zoster, ou seja gota, ou seja uma alergia a era venenosa ou algo que te dá uma coceira tipo reação alérgica imunológica. Ajuda nisso. Mas é a coceira normal de pele seca. Não funciona, posso garantir. De qualquer forma, essa é a história. Acho que responde sua pergunta. É o conjunto da minha experiência que lembro. Nesse sentido. Você mencionou câncer de próstata. Certo. Eu quero trazer o câncer como um todo. Certo. E no seu livro, você compartilha alguns estudos que ligavam a glicina ao câncer. Sim. Ou pelo menos inferiam Correto. isso. Fale sobre o que esses estudos estavam mostrando, e depois seus pensamentos sobre qualquer conexão ali. Ok, certo. Bom, teve um estudo que saiu, isso saiu em 2012. O chefe do grupo é o professor Arul Chinayan, lá da Universidade de Michigan. Publicaram um estudo que mostrou a presença de câncer de próstata em células cultivadas. Eles disseram que se tratava especificamente da glicina. Isso acabou trazendo para o livro o conceito da metabolômica, que estuda inúmeras substâncias simultaneamente. Realizaram um estudo metabolômico detalhado, analisando todos os metabólitos e processos bioquímicos envolvidos em
que estavam presentes no seu sangue quando você tinha câncer de próstata ou tecido normal. Analisaram células em cultura e o próprio tumor maligno. Eles descobriram que, especificamente no câncer de próstata, os níveis de glicina pareciam estar bastante elevados. E se eles, então, tentassem experimentalmente e se adicionassem glicina ao meio, o câncer, eles usaram um modelo chamado células RWPE. Elas são células. Eu tenho que dar um pouco de contexto sobre cultura de tecidos. Cultura de tecidos, onde cultivam células. Num tubo de ensaio, numa placa de Petri, e eles as passam por gerações e gerações. Então, se você é um biólogo celular estudando essas coisas, seu neto ou sua neta pode ser um biólogo celular em mais 40, 50 anos e estudar a mesma linhagem celular. Você continua passando elas. Bem, células normais, você não pode passar indefinidamente. Devido ao chamado limite de Hayflick, as células normais acabam morrendo naturalmente após passarem por algumas gerações. Havia uma linhagem de células, a RWPE, derivada de um paciente de próstata. RW são provavelmente as iniciais, e PE, epitélio prostático. Essas linhagens celulares são imortalizadas para serem usadas em diversas pesquisas. Eles utilizam as RWPE como se fossem controles, mas a verdade é que elas não são células normais. Mas elas agem como normais sob a maioria das circunstâncias, e são imortalizadas para que você possa passá-las para sempre como pode com as células cancerígenas. Descobriram que adicionar glicina e sarcosina, seu metabólito, torna essas células quiescentes em invasivas e malignas. Um achado interessante, embora em células não normais. O mais curioso é que, 5 anos depois, essa descoberta foi discretamente revisada. Publicaram um novo artigo científico de acompanhamento afirmando em sua conclusão que a sarcosina, e não a glicina, induz a transformação maligna. Assim, aquele alarme inicial provou-se de fato não ser reproduzível. O problema é usar células anormais como controles normais. É apenas uma das fraquezas típicas de fazer qualquer tipo de experimento em cultura de tecidos, porque você não pode usar células normais para a cultura de tecidos de longo prazo. Então, enfim, isso meio que caiu por terra. Depois houve outro estudo sobre câncer de mama que mostrou que a maioria das células de câncer de mama, na verdade, utilizarão glicina e crescerão de forma mais invasiva se você der a elas suplementos de glicina artificialmente. Bom, isso foi interessante. Isso me fez olhar para toda a situação de um ponto de vista da evolução do câncer, por assim dizer. Todos sabemos que o câncer, ou células anormais, células potencialmente cancerosas acontecem. Elas se desenvolvem o tempo todo em um corpo normal, mas são cuidadas por algo chamado vigilância imunológica. O sistema imunológico as detecta e cuida delas, geralmente as elimina. É uma interação complexa entre linfócitos e macrófagos, de diferentes tipos, não totalmente compreendida, mas pelo menos, em linhas gerais, é meio que compreendida. Quando um câncer se desenvolve em corpos com condições químicas propícias, como diabetes e outras que predispõem à doença, sem contar fatores genéticos específicos que influenciam esse processo. Nesses casos, ocorre um processo de seleção em cada geração de células prestes a se tornarem cancerosas. E assim, conforme elas se tornam cancerosas, quanto mais maligno um tumor fica, mais eficiente ele se torna apenas em se multiplicar e se espalhar pelo corpo e não fazer as funções diferenciadas comuns daquele tipo de célula. Então elas se tornam desdiferenciadas. Então uma das coisas que as células comuns fazem é que elas têm que ter isso. Lembra que falei sobre todo o ciclo da metionina, aqueles métodos de regeneração e reciclagem de metionina? Bem, se vocês tiverem um corpo superalimentado e com muita metionina, deficiente em glicina, você vai acabar tendo
células cancerígenas, que são deficientes em reciclar metionina, porque elas não precisam, sempre há muita por perto. E você verá que não apenas a maioria das células cancerígenas humanas são mais sensíveis à deficiência de metionina, mas existe até uma modalidade de tratamento. Tem um profissional chamado Bob Hoffman lá na Califórnia que trata pacientes com algo chamado metioninase. É uma enzima que, na verdade, retira a metionina do plasma sanguíneo para parar ou ajudar a parar o crescimento e a propagação do câncer. Não sei o quão bem sucedido isso é, mas ele trabalha com isso há alguns anos. Sabe-se que essas células não reciclam bem metionina, pois evoluem em um corpo que também não faz, onde elas não precisam porque recebem muita metionina. Da mesma forma, esses corpos tendem a ser deficientes em glicina. Então, o que acontece? Os cânceres bem-sucedidos são aqueles que são mais eficientes em utilizar a glicina. Então, com glicina, elas a usarão mais avidamente, mais prontamente e com mais eficiência do que as células normais. Então você pode dizer, bem, isso não é ruim, porque você tem. Agora, se você for adicionar glicina e houver câncer por perto, isso não vai piorar o câncer? Bem, se você olhar os protocolos experimentais, quando cultivam essas células para mostrar as evidências de que essas células crescem mais rápido, mais eficientemente, se você lhes der glicina, quanta glicina você lhes dá? Bem, as células de controle, adivinhe só, não recebem nada de glicina. Já as células que estão tratando com glicina, eles dão cerca de 100 milimolar de glicina. Olha, damos a elas 100 milimolar de glicina. Adivinhe? O plasma de qualquer um já tem mais de 100 milimolar de glicina. Então você nunca vai conseguir baixar a glicina o suficiente para impedir essas células de crescerem. Portanto, tentar controlar o nível de glicina é uma ótima maneira de controlar a inflamação, porque basta aumentá-lo. Mas se você quiser baixá-lo a um nível realmente muito baixo, você não consegue. A glicina é o aminoácido mais abundante no corpo. Ela é fundamental para diversas proteínas, sendo o colágeno um exemplo. Torna-se impossível reduzir a glicina para impactar o consumo da célula cancerosa, já que ela a utiliza muito melhor que a célula normal. Esta é a minha conclusão final. Agora eu entendo perfeitamente e isso foi algo vital. Apenas cientificamente porque não todas, mas uma pluralidade ou até a maioria das células são ruins em reciclar metionina e porque elas são particularmente boas e melhores que as células normais em utilizar glicina? Faz sentido. Do ponto de vista da evolução das células cancerígenas. No corpo, você terá células que estão evoluindo no corpo, que são ricas em metionina e pobres em glicina. Adivinhe? Elas serão capazes de usar a glicina de forma mais eficiente, então podem usar níveis mais baixos de forma mais eficaz, e elas não conseguirão reciclar metionina porque sempre há muita por perto. Então faz sentido, de um ponto de vista da evolução do câncer. Então tudo isso, como eu digo, meio que cada linha de evidência, sei que você está tentando pensar em outras que talvez eu não tenha pensado, e isso seria uma coisa muito boa. Talvez descubramos algo novo neste podcast que seja... Isso será muito útil a todos. Diálogos assim geram descobertas científicas excelentes. Enfim, esse é o tema principal que detalho no meu livro. Então, na sua opinião, existe alguma doença ou talvez algumas condições crônicas de saúde que a glicina poderia possivelmente exacerbar ou causar? Sim. Bem, existe o que é chamado de HNC, hiperglicinemia não cetótica, que é uma doença na qual a síntese de glicina é descontrolada. E, então, há muita glicina circulando e ela é caracterizada por alguém que parece ser perfeitamente normal ao nascer. E então, ao completarem alguns meses de idade, começam progressivamente a ter mais e mais convulsões. E geralmente morrem muito jovens. Agora, acho que estão, gradual e incrementalmente prolongando suas vidas. Eles usam coisas como adicionar benzoato, que se liga à glicina para tentar excretá-la o mais rápido possível. E parece que tem a ver com o sistema nervoso que a glicina, como neurotransmissor, é na verdade um neurotransmissor
de dois tipos. É um neurotransmissor inibitório por si só, com o receptor clássico de glicina. E há também um receptor chamado receptor NMDA, que é o chamado receptor glutamatérgico, um receptor mais ativador onde a glicina é um coativador. É um dos dois ativadores desse neurotransmissor que permite o fluxo iônico. Não tenho certeza do que. Isso transmite um sinal nervoso. E esses neurotransmissores, esses neurônios, parecem ser muito sensíveis ao excesso de glicina. E então você certamente não quer dar glicina às pessoas assim. Você quer se livrar dela o mais rápido possível. E parece ser esse receptor NMDA o culpado. Agora, vi uma coisa na literatura e sugeri a um profissional que estava tratando crianças com essa condição que ele desse uma olhada no DHEA, dehidroepiandrosterona, que é um esteroide adrenal. Porque foi demonstrado em um artigo de estudo animal que ele inibiu, parecia proteger o receptor NMDA da toxicidade da glicina. O motivo pelo qual isso faz sentido para mim é que no útero seus níveis de DHEA costumam ser muito altos. A unidade fetoplacentária, como é chamada, produz quantidades enormes de DHEA. E então, quando você nasce, o cordão é cortado e você não tem mais placenta, a produção cai para zero. Você não volta a produzir DHEA até a fase da adrenarca, por volta dos 8 anos, quando as glândulas adrenais retomam a atividade. Eu cheguei a sugerir isso, mas nunca entendi que não testaram, a menos que houvesse restrições severas nos ensaios clínicos. E não é bem a minha área, é apenas uma sugestão que passei para um clínico, mas essa é a única que eu conheço, onde você tem uma genética condição como essa. Acho que é uma condição recessiva. Pode ser interessante olhar para condições onde normalmente há muita glicina, mas apenas com um cromossomo, então não é o suficiente para ser tóxico. Isso faz as pessoas viverem mais? Bem, há um estudo da Cleveland Clinic, de 2015, trata-se de uma condição genética em que o nível de glicina afeta os resultados de saúde. Então, esse grupo fez um estudo sobre uma condição genética chamada CPS, que é a deficiência de carbamoil fosfato sintase tipo 1. O que é isso? Bem, o carbamoil fosfato é o primeiro passo no ciclo da ureia, onde os rins pegam principalmente amônia e a transformam em ureia. Excretar amônia não é eficiente. Por ser tóxica em níveis altos, ela vira ureia. E então existe um ciclo para isso, né? Um ciclo da ureia, no qual ela entra. E o principal substrato, o substrato mais abundante para isso, é a glicina. É a forma mais abundante pela qual a glicina é de fato eliminada do sistema. É através da doação do seu grupo amino, que é a fonte de amônia para produzir ureia, que é um composto hidrossolúvel bem seguro, que podemos então excretar na urina. Bem, a Cleveland Clinic é, claro, um lugar muito grande, então eles conseguiram muitos dados de muita gente. E eles olharam para um banco de dados com cerca de 67 mil pessoas e chegaram a cerca de 1.200 pessoas com um defeito genético. Haviam pessoas heterozigotas para deficiência de CPS1, ou seja, tinham um gene. Com 2 genes, a condição é fatal. Você precisa ser capaz de produzir ureia, mas consegue fazer isso com um gene. Contudo, algo interessante ocorreu. Foi um estudo metabolômico. Estudos metabolômicos, que tentam medir tudo de uma só vez, lembram muito o funcionamento da IA. Eles processam tanta coisa que acabam limitando a inteligência real aplicada àquela área específica. E as pessoas usam isso o tempo todo na chamada ciência de banco de dados. Elas realizam esses estudos metabolômicos ou estudos genômicos para gerar hipóteses. Acho que eles são bons para testar hipóteses. Porque você gera uma hipótese e depois tem um achado e não sabe o porquê, então precisa pensar no porquê.
Então este é um que se ligou ao que já estava na literatura. E normalmente as pessoas que fazem esses estudos, elas nem sequer o relacionam com o que já existe na literatura. Mas chegarei nisso em instantes, em termos dos cientistas que o estudam, os médicos que o estudavam. Então eles encontraram cerca de 1.200 pacientes, e o que eles estavam analisando eram os registros das pessoas que foram tratadas na Cleveland Clinic para quê? Doença cardiovascular. Então, o que eles estavam observando era a incidência de MACE, eventos cardíacos adversos maiores, basicamente ataques cardíacos e derrames. Então, olharam para a incidência de MACE e descobriram que nas mulheres não se aplicava aos homens, mas para as mulheres. Provavelmente porque os rins de homens e mulheres são diferentes, assim como os fígados de homens e mulheres são diferentes porque os hormônios sexuais causam mudanças em sua atividade. E eles não conseguiram entender o porquê. Mas para as mulheres, descobriram que a deficiência de CPS, tendo um gene ruim, reduziu significativamente o risco de ter um ataque cardíaco ou derrame. Foi algo como uma diminuição de 12% no risco de ataque cardíaco ou derrame. Muito, muito, muito significativo, tipo P menor que 0,00001, porque eles tinham muitos pacientes. E eles analisaram. Depois fizeram um estudo metabolômico. Mediram uma infinidade de metabólitos, na verdade uns 200 ou 300. E descobriram que a glicina se destacou. O computador disse, a glicina está alta nessas mulheres. Então disseram, por que a glicina está alta? Bem, porque a glicina meio que acumula um pouco, esperando na fila para entrar no ciclo da ureia, porque só existe uma porta. Em vez de duas, uma. Enzima, a carbamoil fosfato sintetase, e não duas. Então a glicina meio que acumula um pouco, e a concentração de estado estacionário de glicina no plasma fica mais alta do que o normal. Não necessariamente mais alta do que o natural, mas mais alta do que o normal. Então fizeram uma análise estatística muito boa para mostrar que se eliminassem qualquer outro motivo para isso estar acontecendo. Não, é a glicina. E então disseram, não, é a glicina. Não sabemos exatamente por que a glicina é protetora, mas certamente parece que a glicina é protetora. E de novo, é o que digo, não conheciam a literatura, deveriam saber que o grupo Thurman, poucos anos antes, havia identificado o receptor de glicina nas, adivinhe, plaquetas. A glicina é o afinador sanguíneo natural, inibindo plaquetas sem ser patológico. Não causa hemorragia como a aspirina. Mas eles nem disseram isso no artigo. Não sugeriram que fossem as plaquetas. Lançaram um monte de hipóteses. Pode ser isso, pode ser aquilo, porque lembre-se, era um estudo de banco de dados onde começaram com os dados e depois tentaram descobrir o que estava acontecendo. Mas claramente o que está acontecendo é que certamente as mulheres que têm, provavelmente os homens, não têm níveis mais elevados de glicina, mas as mulheres tinham níveis mais elevados de glicina porque tinham um defeito nesta enzima, que utiliza a glicina como substrato. A glicina está acumulando. Elas tinham mais glicina na circulação. Tiveram uma incidência significativamente menor de ataques cardíacos e derrames. Esse é um exemplo. Poderíamos seguir o dia todo, mas você abordou quase todas as doenças afetadas pela glicina que conheço. Talvez nem todas estejam no meu livro, mas é isso. Uma das coisas que está lá na literatura, e que também me deixa um pouco triste porque você pensaria que quando alguém descobre algo e aqui foi uma nova descoberta, um achado, uma descoberta importante, simplesmente nunca é vinculado ao que já foi descoberto e relatado. E é isso que eu espero que, se a IA realmente conseguir resolver alguns de seus problemas, eu adoraria poder dizer a um robô de IA, ok? Leia todos os artigos científicos já publicados. Deve ser fácil para a IA. E me diga, o que é que realmente cura o câncer ou interrompe doenças cardíacas? E tenho certeza de que ela chegaria a isso porque, se eu conseguir chegar, está na literatura, você pode simplesmente fazer isso. Pesquisar consiste em fazer as perguntas certas. Na busca por literatura, trata-se de usar termos corretos, o que é um jeito de perguntar para ver o que surge.
É fundamental saber exatamente o que buscar. Não gosto das expedições de pesca típicas da ciência de dados, que costumam gerar volumes imensos de informação, muitas vezes irrelevante. Muitas hipóteses mal acabadas, que apenas meio que levam as pessoas por caminhos tortuosos que não levam a lugar nenhum. Então essa era toda a hipótese sobre a glicina. É uma daquelas coisas, eu tenho zilhões de hipóteses por dia, como você deve imaginar, provavelmente. Como cientista, estamos gerando hipóteses o tempo todo. E quando você tem uma que tem alguma importância, você se agarra a ela e a testa. Você testa desta forma e testa daquela forma e vê quem mais na literatura testou desta forma, daquela e de outra forma. E eventualmente, o que acontece é que é como recristalizar algo e purificá-lo. E é isso que resulta nisso, toda hipótese sobre glicina e inflamação. E eu simplesmente acredito que é uma daquelas coisas em que simplesmente não há boas evidências de que a inflamação, nos níveis comuns que experimentamos, faça qualquer bem. Eu até conversei com algumas pessoas. Eu não preciso do seu produto. Eu tomo caldo de ossos. Tomo caldo de ossos todo dia. Eu adoro. Pergunto, sai ao sol? Sim? Já se queimou? Não. Então, claro, nunca se queima. Fico um pouco vermelho, sabe, às vezes, mas fora isso, não me queimo. Essas pessoas não sofrem com os problemas que quem segue uma dieta comum acaba sofrendo, e que exigiria glicina para o tratamento. Se a nossa dieta fosse a ideal, estaríamos todos nessa mesma situação favorável. Um dos outros pontos fortes do que você está compartilhando hoje, e você acabou de tocar nisso com o caldo de ossos, é que você não está dizendo: precisamos disso. Eu fabrico um suplemento. Esta é a única forma de conseguir. Podemos obter pelo caldo de ossos. Podemos obter através da gelatina colágeno. Você tem sim um produto. Há várias formas, como o consumo integral do animal do nariz à cauda. Então não é como se você estivesse dizendo: eu tenho a solução milagrosa, e esta é a única maneira de consegui-la. Então as pessoas que estão intrigadas com o que estão ouvindo hoje podem decidir o melhor caminho para elas. Eu digo, eu tenho a solução milagrosa e há muitas maneiras de consegui-la. E pode conseguir de qualquer um. Alguns dizem, consigo bem mais barato se comprar glicina a granel? Claro, o maior custo está na embalagem. Então, claro, a granel é mais barato. Você pode fazer seu próprio café ou pode ir ao... Será que é o Tim Hortons aí em cima? Tim Hortons, sim. Você pode ir ao Tim Hortons ou Starbucks, ou pode fazer seu próprio café, mas pelo sabor e conveniência. Basta entrar na internet, pedir e você recebe em casa. É simplesmente fácil. E eu tento facilitar porque quero torná-lo disponível. E o disponibilizo sem riscos. Se experimentar uma caixa ou o pacote introdutório e não gostar, por qualquer motivo, alguns não gostam, dizem, não suporto o gosto, tudo bem. Não mande de volta. Dê para outra pessoa ou jogue fora o que você quiser. Diga-nos e devolveremos seu dinheiro. Se comprar caixas fechadas, digamos 15, e não gostar, para o reembolso, precisará devolver o produto. É assim que eu trabalho. Meu pai era merceeiro, então ele vendia comida. Ele deixou passar uma oportunidade de comprar parte da distribuidora regional de Nova York da Frito-Lay. Lá no final dos anos 40, após a guerra, e minha mãe sempre ficou brava com ele por não ter entrado no negócio. E ele disse, não, eu não quero vender comida porcaria. Então, ele não queria vender batatas fritas e salgadinhos de milho. Mas eu sempre fui cientista e professor. Então, primeiro, obviamente, adoro falar sobre as coisas que estudo. E segundo, como professor titular, agora sou emérito, nunca precisei do dinheiro. Eu não precisei abrir um negócio. Abri a empresa quando tinha 60 anos. Porque percebi que essa é a única maneira de torná-lo disponível, se eu apenas publicar artigos. As pessoas não querem ouvir sobre isso. A indústria farmacêutica não quer ouvir sobre isso. Médicos conhecidos na área por tratar esta ou aquela condição não querem ouvir sobre isso. Há muita resistência. Algumas coisas você aprende da maneira mais difícil. Embora, como eu disse, comecei aos 60, então já tinha certa experiência apenas vivendo a vida.
E esse é um dos motivos pelos quais pensei, bem, se eu apenas vender, é seguro. E não tive nenhum problema com isso em quase 20 anos fazendo negócios com isso, porque não é quase nada. Você pode se matar bebendo água mais facilmente do que bebendo glicina. Pelo que posso dizer, você simplesmente não consegue absorvê-la rápido o suficiente dessa forma, para te fazer algum mal. E, portanto, eu pensei, deixe as pessoas gostarem se gostarem. Se quiser, compre, experimente. Se não gostar, apenas me diga que não gostou, eu devolvo seu dinheiro. Mas é por isso que o torno livre de riscos. Então algumas pessoas no outro extremo dizem, bem, por que você simplesmente não dá de graça? Eu tentei. Tentei primeiro dar muito disso de graça. E quer saber, não é bom porque as coisas que as pessoas dão de graça, elas não valorizam. Então, espero não ser ofensivo para um canadense quando eu apontar que, na Guerra de Independência Americana, o panfletário Thomas Paine, que nos instigou a ir à guerra contra a Inglaterra. Uma das coisas que ele disse em seu panfleto, acho que foi no chamado Senso Comum, ele disse, aquilo que obtemos de forma muito barata, estimamos muito pouco. E essas são as palavras mais curtas que conheço de alguém que disse isso. Mas é verdade. Ele disse, sim, me dê de graça, vou levar 10 destes, e depois levam para casa e nem sequer experimentam. Mas se você tiver um pouco de investimento pessoal, coloquei R$19,95 no meu cartão de crédito agora, então é melhor pelo menos tentar. E então, a maioria das pessoas gosta, a maioria das pessoas descobre que realmente as beneficia, e é por isso que o negócio é um sucesso. Se não fosse, se não gostassem, não seria, e pronto. Então, novamente, você pode até jogar isso no algoritmo científico e dizer que é uma linha de evidência de que funciona. Não é um artigo revisado por pares, mas é outra linha de evidência de que algo é benéfico porque muita gente acha que é. Eles dizem que é para eles, e é por isso que colocamos uma página de depoimentos no suitamini.com. Ela é pesquisável, então você coloca, se tiver uma condição de doença ou dor ou algo assim, e estiver se perguntando se vai ser útil, basta digitar lá e um depoimento aparecerá, ou quantos depoimentos houver de qualquer outra pessoa que tenha postado um depoimento com essa condição. Por isso nós tentamos ter um site que seja informativo e obter o máximo de exposição possível. Eu realmente quero que a palavra se espalhe. Esse sempre foi meu objetivo. E tanto dinheiro quanto eu ganho com isso, a maior parte apenas vai para publicidade, espalhando mais a palavra. Esse realmente é meu objetivo. Então você pode aceitar ou não. Compre o produto, não compre o produto, experimente, não experimente, mas experimente. Eu acho, a maioria das pessoas, eu diria aos idosos, até, lá em 2007, 2008, eu não tinha nada de errado comigo. Não tinha dores que eu soubesse que fossem anormais, mas eu costumava ter queimaduras de sol que causavam danos quando eu tinha muita exposição solar. Eu costumava quando estava na casa dos 30 e 40 anos, quando morava no Nordeste e caíam 30 ou 60 centímetros de neve. Eu costumava tirar neve por 1 hora e estava em boa forma. Mas quer saber? No dia seguinte, eu estava dolorido. Mas quando cheguei aos 60 e poucos anos, e tomava glicina todos os dias, e tirava a mesma quantidade de neve, não ficava dolorido no dia seguinte. Então me ajudou. Assim como você toma vitaminas, bem, não sei se está ajudando ou não, sinto-me igual, e eu diria que me sentia igual, mas não respondia da mesma forma à lesão, mesmo à lesão fisiológica, um treino, fosse tirando neve, indo à academia, uma queimadura de sol, ou uma contusão, ou qualquer coisa. Então, experimente. Se não gostar, receberá cada centavo de volta sem nem precisar devolver nada. É tudo o que digo. Bem, Joel, cobrimos muita coisa hoje. Antes de nos despedirmos, algum último pensamento sobre a glicina que você acha que devemos ouvir? Bem, só que a glicina não é realmente um aminoácido facultativo. Ela é realmente essencial, principalmente por motivos relacionados à imunidade. Então, não é nem estritamente bioquímica, mas você precisa de mais do que o necessário para fins bioquímicos. Precisamos de mais do que estamos recebendo, por causa da dieta que temos. Deveria haver muito mais glicina nela do que há, porque cortamos a carne do músculo do osso, jogamos os ossos no lixo, em vez de na sopa.
E, portanto, como parte de uma dieta realmente saudável e otimizada e do que costumava ser o normal, presumivelmente tempos atrás, precisamos tomar um suplemento de glicina. Acredito que todos precisam para a saúde e sensação geral de bem-estar. E eu vendo um produto, Sweetamine, você pode comprar sem riscos, experimente. Não vai te machucar e pode te ajudar muito. Muitas pessoas te ajudar muito. Vá para sweetamine.com e leia o que outras pessoas dizem sobre isso. E eu acho que, com sorte. Bem, a única outra coisa que eu poderia dizer realmente é que a verdadeira descoberta é que a inflamação de que todos falam não é realmente um resultado natural de uma lesão. Não é uma resposta natural à lesão, é apenas uma resposta natural à infecção. E se você tiver glicina suficiente, isso não acontecerá, e você se sentirá melhor com isso, e viverá melhor com isso. E, por isso, exorto você a experimentar. E se o meu produto não funcionar, use gelatina, use peptídeos de colágeno, obtenha de algum lugar, mas obtenha a glicina. Por quê? A menos que você seja um verdadeiro entusiasta do caldo de ossos ou uma daquelas pessoas assim que obtém o suficiente. Do que é hoje em dia um regime alimentar muito incomum, você realmente precisa dela. Então obtenha-a. Certo, a mensagem final é aumentar essa glicina, seja lá como for fazer, Certo. mude essa chave da inflamação quando se trata de lesão e comece a se sentir melhor. Certo. Tudo bem, gostei muito dessa conversa. Vamos colocar o link do seu site nas notas do programa. Agradeço muito por me conceder algumas horas para nos aprofundarmos nisso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por nos assistir hoje. Não perca a nossa próxima entrevista que está imperdível. Até a próxima. A base prática do protocolo é fazer as pessoas perceberem que é um circo de 3 picadeiros que comanda a vida no planeta Terra: cobre, ferro e oxigênio. E se eles não trabalharem bem juntos, você terá estresse oxidativo.